O recente falecimento de Liam Payne, em 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina, abalou o mundo inteiro, deixando seus fãs e a indústria musical em estado de incredulidade. A morte do ex-integrante do One Direction foi repentina e inesperada, o que gerou muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu. As autoridades foram chamadas ao Hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, naquele dia, depois que a equipe do hotel fez uma chamada para o 911, relatando que um hóspede estava se comportando de maneira agressiva e possivelmente sob efeito de álcool. Tragicamente, quando as autoridades chegaram, Payne já havia caído do terceiro andar do hotel, uma queda que resultou ser fatal. Sua morte desencadeou uma avalanche de perguntas, especulações e investigações. As circunstâncias que cercam sua queda ainda não estão claras, deixando um manto de mistério sobre o evento. O que causou a queda de Payne? Foi um acidente ou houve algo mais por trás? A investigação continua e novos detalhes estão surgindo, pintando um panorama tanto chocante quanto devastador. O mundo conhecia Liam Payne como um talentoso músico, alguém que alcançou a fama como parte de uma das maiores boy bands da história, One Direction. Ele tinha legiões de fãs, sucessos musicais e uma imagem pública amplamente positiva, embora nos últimos anos tenha enfrentado algumas controvérsias. No entanto, sua morte repentina revelou o quanto estava acontecendo nos bastidores. Sempre há uma diferença entre o que o público vê e o que realmente acontece na vida privada de uma celebridade. Mas os detalhes que surgem após a morte de Payne sugerem que ele poderia estar lidando com problemas muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Ao iniciar a investigação sobre a morte de Payne, o Ministério Público da Argentina divulgou um relatório de autópsia que confirmou que Payne faleceu devido a politraumatismo, um termo médico que se refere a múltiplas lesões traumáticas que afetam diferentes partes do corpo. O politraumatismo geralmente ocorre em situações de forte impacto, como um acidente de carro ou, neste caso, uma queda de uma altura significativa. No caso de Payne, as lesões mais graves foram no crânio, no tórax, no abdômen e nos membros. A mais crítica dessas lesões foi o traumatismo crânioencefálico, uma lesão grave no cérebro que pode causar morte quase imediata. O crânio de Payne sofreu danos significativos na queda, e especialistas forenses apontaram que o trauma foi suficiente para causar sua morte. O relatório também destacou uma extensa hemorragia interna e externa, o que contribuiu para o desfecho fatal. Os investigadores forenses encontraram um total de 25 lesões no corpo de Payne, o que sublinha ainda mais a gravidade da queda. O mais notável é que não havia lesões defensivas nas mãos ou braços de Payne, o que sugere que ele não tentou amortecer a queda, um instinto humano natural ao cair. Essa descoberta levou os investigadores a teorizar que Payne poderia estar inconsciente ou de alguma forma incapacitado no momento da queda. As primeiras indicações sugerem que ele estava sozinho quando caiu, e os investigadores agora estão tentando reconstruir os eventos que levaram ao trágico momento. As substâncias encontradas no quarto do hotel de Payne fornecem mais pistas que podem explicar seu estado mental e físico no momento de sua morte. Ao entrar no quarto do Hotel Casa Sur, os investigadores se depararam com uma cena caótica. O quarto estava completamente bagunçado, com móveis tombados, objetos quebrados e outros sinais de uma explosão violenta. Uma tela de TV despedaçada estava em pedaços no chão e outros objetos estavam espalhados pelo local. O nível de destruição sugeria que Payne estava em um estado de agitação durante suas últimas horas. Os investigadores também encontraram sinais de consumo de substâncias no quarto, incluindo um pó branco, suspeito de ser uma droga ilícita, bem como uma garrafa de uísque meio consumida. Marcas de queimaduras em papel alumínio indicavam que as substâncias poderiam ter sido consumidas pouco antes do incidente. A presença desses elementos pinta um quadro perturbador das últimas horas de Payne, sugerindo que ele provavelmente estava lutando tanto física quanto emocionalmente. O banheiro não estava menos caótico. Os investigadores encontraram mais provas de consumo de substâncias lá, incluindo pedaços adicionais de papel alumínio, o que sugere que Payne passou tempo em várias áreas do quarto antes da queda fatal. Em conjunto, esses detalhes sugerem um homem em profunda angústia. O nível de destruição no quarto, combinado com as substâncias encontradas, apontava para uma pessoa que poderia estar sobrecarregada por suas circunstâncias. A equipe do hotel já havia notado o comportamento errático de Payne nas horas anteriores à queda, o que os levou a fazer a chamada inicial para o 911. Relataram ter ouvido barulhos altos vindos do quarto e estavam preocupados com a segurança do hóspede. E, infelizmente, quando as autoridades chegaram, já era tarde demais para evitar a tragédia. A classificação inicial da morte de Payne como duvidosa ou indeterminada alimentou ainda mais a especulação sobre o que realmente aconteceu. Os investigadores não descartaram a possibilidade de que a queda tenha sido um acidente, mas também estão explorando se Payne poderia estar passando por uma grave crise emocional ou de saúde mental. As substâncias encontradas no quarto, combinadas com a aparente agitação de Payne, sugerem que ele poderia estar lutando com uma variedade de problemas. A investigação continua e as autoridades estão realizando testes adicionais para determinar se havia álcool ou outras substâncias no sistema de Payne no momento de sua morte. Além das provas físicas no quarto do hotel, as autoridades estão entrevistando testemunhas para obter mais informações sobre o estado mental de Payne nas horas anteriores à sua morte. Relatou-se que 2 mulheres estavam com Payne mais cedo naquele dia, embora ainda não esteja claro quanto elas sabiam sobre seu estado emocional. A equipe do hotel também forneceu testemunhos, descrevendo o comportamento cada vez mais errático de Payne nas horas antes de sua morte. Os investigadores estão reunindo esses relatos para formar uma imagem mais clara do que pode ter levado à trágica queda.
Um aspecto da investigação que recebeu considerável atenção foi a presença de medicamentos prescritos no quarto de Payne. Os investigadores encontraram clonazepam, um medicamento comumente usado para tratar ansiedade e transtornos de pânico. Essa descoberta levou alguns a especular que Payne poderia estar lidando com problemas de saúde mental, possivelmente agravados pelo consumo de álcool e substâncias ilícitas. A combinação desses fatores pode ter levado a um julgamento comprometido, dificultando a avaliação do perigo de suas ações. O papel exato dessas substâncias na morte de Payne ainda está por ser determinado, mas fornecem uma peça crucial no quebra-cabeça, enquanto as autoridades trabalham para entender o que levou Payne a um lugar tão sombrio. O caos no quarto de hotel de Payne e a presença de substâncias apontam para uma narrativa mais ampla sobre suas últimas horas, uma que sugere um homem em sofrimento, lutando com dor tanto física quanto emocional. Mas quais foram as causas profundas desse sofrimento? Enquanto a investigação continua, alguns especularam que a vida pessoal de Payne, em particular seu relacionamento com sua ex-noiva Maya Henry, poderia ter desempenhado um papel em sua espiral descendente. Nas semanas que antecederam sua morte, o relacionamento de Payne com Henry voltou a ser objeto de escrutínio público. Os dois estiveram noivos de 2020 até 2022. Mas sua separação esteve longe de ser amigável. Semanas antes da morte de Payne, Henry apareceu no podcast The Internet is Dead, onde fez uma série de acusações preocupantes sobre seu relacionamento com Payne. Segundo Henry, seu relacionamento era tóxico, e Payne frequentemente usava ameaças de autoagressão como uma forma de manipulá-la. Ela descreveu seu tempo juntos como profundamente angustiante, e revelou que ela e sua família instaram Payne a procurar ajuda, sugerindo até que ele fosse internado em um centro de reabilitação. No entanto, Payne aparentemente ignorou essas sugestões. Henry também revelou que, após a separação, Payne continuou a contatá-la por meio de sua conta iCloud, apesar da separação. Isso levou Henry a enviar a Payne uma carta de cessar e desistir, na tentativa de cortar toda a comunicação. O impacto emocional desse relacionamento tóxico, combinado com o comportamento errático de Payne em público, aumentou as preocupações sobre sua saúde mental nas semanas que antecederam sua morte. Enquanto a investigação sobre a morte de Payne continua, algo está claro: sua partida teve um impacto profundo em seus fãs e no mundo da música. A notícia de sua morte abalou as redes sociais, com fãs expressando sua incredulidade e dor. Para muitos, Payne foi uma presença constante em suas vidas, desde seus dias no One Direction, e sua morte repentina foi sentida como a perda de um amigo próximo. O fato de Payne ter publicado vídeos nas redes sociais poucas horas antes de sua morte só aumentou a sensação de choque. Nesses vídeos, Payne parecia calmo e otimista, o que levou muitos a se perguntarem como um evento tão trágico poderia ter ocorrido tão pouco depois. Enquanto os fãs lidavam com a notícia de sua morte, muitos recorreram às redes sociais para expressar sua tristeza. Homenagens chegaram de todo o mundo, com fãs compartilhando memórias de como a música de Payne os ajudou em momentos difíceis. Em Buenos Aires, o Hotel Casa Sur se tornou um memorial improvisado, onde os fãs deixavam flores, velas e tributos pessoais em homenagem a Payne. Alguns se reuniram para cantar suas músicas, prestando homenagem a um artista que tocou suas vidas de maneiras profundas. Uma fã, entrevistada pela Associated Press, compartilhou o quanto Payne e One Direction significavam para ela enquanto crescia. "Sempre amei One Direction desde que era pequena", disse ela. "Liam foi uma grande parte disso, e não posso acreditar que ele se foi." Para muitos fãs, a morte de Payne marcou o fim de uma era, uma dolorosa realização de que nunca haveria uma reunião da querida boy band. A ideia de não ver os membros do One Direction atuando juntos novamente adicionou outra camada de tristeza à já devastadora notícia. Outra fã, entrevistada pela CNN, lembrou sua conexão com Payne. Ela havia perdido a oportunidade de vê-lo se apresentar ao vivo quando o One Direction estava em turnê na Argentina anos atrás. Ao visitar o memorial no Hotel Casa Sur, ela explicou que era sua maneira de finalmente mostrar seu apoio. "Nunca pude aplaudi-lo pessoalmente", disse ela entre lágrimas, "mas agora esta é minha forma de homenageá-lo." A torrente de dor dos fãs de Payne não se limitou a Buenos Aires. Em todo o mundo, as redes sociais se iluminaram com homenagens, enquanto os fãs compartilhavam suas lembranças favoritas do cantor. Para muitos, Payne foi uma fonte de consolo e alegria, e sua partida deixou um vazio difícil de preencher. Sua música trouxe alívio aos fãs em tempos difíceis, e sua morte, especialmente em circunstâncias tão trágicas, foi sentida de forma profundamente pessoal. No entanto, em meio à dor, também surgiu uma onda de rumores e teorias da conspiração que começaram a circular online. Alguns especulavam que a morte de Payne estava de alguma forma ligada a forças maiores e sinistras. Outros sugeriam que sua morte foi resultado de um ato criminoso ou negligência por parte do hotel. Esses rumores foram alimentados pela natureza caótica da investigação e pela ausência de respostas claras sobre o que ocorreu nos momentos finais de Payne. Um boato particularmente preocupante ligava a morte de Payne a investigações criminais em andamento, envolvendo outras figuras de alto perfil, embora essas alegações fossem completamente infundadas. A internet, como costuma acontecer em momentos de tragédias públicas, tornou-se um campo fértil para especulações, com trolls deixando comentários cruéis e insensíveis nas redes sociais. Henry também se tornou alvo de assédio online, com alguns fãs a culpando injustamente pela morte de Payne. Apesar disso, a resposta esmagadora dos fãs foi de luto e tristeza, um testemunho da profunda conexão que Payne havia forjado com seu público. A morte de Payne também reacendeu debates sobre as pressões da fama e as lutas de saúde mental que muitas vezes acompanham a vida sob os holofotes. Durante anos, Payne esteve sob os olhos do público, primeiro como parte do One Direction e depois como artista solo.
A pressão de manter uma imagem pública, combinada com os desafios pessoais que ele enfrentava, pode ter contribuído para o turbilhão emocional que finalmente o levou ao seu trágico fim. Sua partida é um lembrete contundente da importância de abordar a saúde mental, particularmente para aqueles na indústria do entretenimento. À medida que a investigação sobre a morte de Payne continua, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Sua queda foi um trágico acidente ou houve algo mais? Seus problemas pessoais, particularmente seu relacionamento com Henry, desempenharam um papel em sua espiral descendente? E o que dizer das substâncias encontradas em seu quarto de hotel? Elas eram um sintoma de um problema mais profundo que Payne estava lidando em privado? Uma coisa é certa: a morte de Liam Payne deixou uma marca duradoura no mundo. Seus fãs, amigos e colegas artistas continuam a lamentar a perda de um músico talentoso, cuja vida foi tragicamente interrompida. No entanto, em meio à tristeza, também há um sentimento de gratidão pela música e pelas memórias que Payne deixou para o mundo. Seu legado, embora tingido de tristeza, perdurará como um lembrete do talento, da paixão e da humanidade que definiram sua vida. O mundo talvez nunca compreenda totalmente o que levou Payne ao seu trágico fim, mas suas contribuições para a música e a alegria que trouxe aos seus fãs nunca serão esquecidas.